Agora vamos para a parte 2 da nossa live. E lembrando, né, quem está entrando agora, vocês estão no quadro Café com Doutora Vivian. Esse quadro ocorre às terças-feiras, por volta das 18 horas, aqui no canal. E nesse quadro eu respondo, né, perguntas sobre o câncer. De onde vêm essas perguntas? São perguntas deixadas por inscritos no YouTube. As perguntas são selecionadas por mim e pela minha equipe, perguntas que podem ajudar outras pessoas. Então, se vocês tiverem interesse de mandar perguntas, mandem via YouTube, né? Comentários dos vídeos, e as perguntas que puderem ajudar outras pessoas vão ser selecionadas para vir aqui para o quadro. Vou me apresentar novamente, para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Vivian Koski, oncologista em São Paulo. Tenho 2 consultórios aqui em São Paulo. Um deles fica em Moema, onde nós temos uma clínica de tratamento oncológico. Lá a gente faz quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, hormonioterapia. E temos também, eu tenho outro consultório que fica também em São Paulo, mas na Vila Mariana. E também atendo pacientes de todo o Brasil, de todo mundo, através da telemedicina. Nessa parte 2 da live, eu vou falar sobre perguntas gerais. E são perguntas muito, muito interessantes. Então, vamos lá. Doutora Vivi, a pergunta do João. O que se considera como sendo uma progressão da neoplasia neuroendócrina? Muito boa pergunta. Eu sou especialista também no tratamento dos tumores neuroendócrinos. São tumores raríssimos. E como é que a gente vê uma progressão do tumor neuroendócrino? Aumento do tumor maior do que 20% no exame pode significar uma progressão. E esse aumento ele pode ser visto na ressonância, na tomografia e também no PET com galho 68, tá? Só aumento da captação no galho 68 não indica uma progressão. Eu preciso ter um aumento exatamente do tamanho da lesão ou surgimento de novas lesões. Nesses casos, eu posso ter uma progressão do tumor neuroendócrino. Exemplo, vamos supor que eu tenha um tumor neuroendócrino que só tinha metástases no fígado. E aí eu vou fazer um PET com galho ou uma ressonância e aparece uma metástase no osso ou uma metástase num linfonodo distante. Então, pode, né, significar uma progressão da doença. Então, tanto o aumento do tumor maior do que 20% e não só o aumento da captação no galho, assim como o surgimento de novas lesões, podem significar, né, a progressão do tumor neuroendócrino. Essa foi a nossa primeira pergunta da parte 2 da nossa live de hoje. A nossa segunda pergunta é da Silvia. É comum na quimioterapia a perna inchar? Devemos nos preocupar? Maravilhosa pergunta da Silvia. Então, Silvia, pode acontecer de inchar as pernas, porque existem alguns quimioterápicos que podem fazer com que ocorra retenção de líquido. Mas assim, precisa ficar muito atenta. Quando é retenção de líquido, esse inchaço, costuma ser bilateral nas 2 pernas. As 2 pernas ficam com diâmetros semelhantes e não tem aquela dor na panturrilha. Quando esse inchaço ocorre só de um lado, tem dor na panturrilha, né? Isso só em uma perna, só de um lado, dor na panturrilha, às vezes está avermelhado, pode ser um sinal de trombose. Então, fiquem atentos, tá? Edema simétrico, o que quer dizer simétrico? Nas 2 pernas iguais, sem sinais flogísticos, né? Eu tô usando termos técnicos aqui para vocês. Sem vermelhidão, sem dor na panturrilha, panturrilha dura, pode ser um edema comum da quimioterapia, mas converse com o seu oncologista. Agora, um edema unilateral, de um lado só, com a panturrilha empastada, panturrilha dura, você toca na panturrilha, tá doendo, tá vermelha, de um lado só, pode indicar uma trombose venosa profunda. Então, fique atento aos sinais do seu corpo. Vamos para a próxima pergunta da Miriam.
Boa tarde, doutora. Qual é o melhor exercício físico para o paciente oncológico que está em tratamento de quimioterapia? Eu adoro responder essas perguntas sobre exercício físico, porque vocês que me acompanham aqui no canal sabem, né, que eu sou adepta à atividade física e que eu uso isso na minha vida, né, todos os dias, ali no mínimo 5 vezes por semana. E será, gente, que pacientes oncológicos também podem fazer atividade física? A resposta é sim. Qual é o melhor exercício? O melhor exercício é combinar exercícios aeróbicos, aí aqui eu estou falando de caminhada, corrida para alguns pacientes que não tiverem restrição, tá, gente? Ouçam bem, alguns que não tiverem restrição, converse com o seu médico. E eu associo exercícios de resistência, exercícios de ganho de massa muscular, né, que vão fazer com que eu tenha ganho de músculo. Quais são esses exercícios que o paciente oncológico pode fazer? Musculação, pilates, treinos funcionais. Então, o ideal é quando eu associo exercícios aeróbicos com exercícios de ganho de massa muscular. E para você saber qual é o ideal para o seu caso, converse com o seu oncologista para saber se você tem alguma restrição, para saber se o objetivo, no seu caso, é ganho de massa muscular ou ganho de peso ou perda de peso, porque aí o treino vai mudar e vai ser direcionado de acordo com o objetivo. O fato é que o exercício físico durante a quimioterapia ajuda muito na redução da fadiga, nos efeitos colaterais da quimioterapia. Vamos para a nossa próxima pergunta, da Edilene. Quanto tempo leva para receber o resultado de uma biópsia? Em geral, Edilene, de 5 a 7 dias, mas é uma média do que eu vejo aqui em São Paulo, em geral, 5 a 7 dias. Mas, obviamente, os serviços de patologia são diferentes pelo Brasil, então essa resposta eu te dei baseada nos serviços aqui de São Paulo, tá? A Lúcia. Oi, doutora. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer. Tenho aprendido bastante. Doutora, quando o paciente não consegue fazer quimioterapia, após 3 meses de uma cirurgia de intestino, ainda tem alguma possibilidade de tratamento? E se tiver, quais são feitos? No meu caso, de 31 linfonodos, 2 deram positivos para a doença. Meus órgãos estão todos livres. Estadiamento patológico T3N1B. Estou em Brasília. Lúcia, o ideal realmente é fazer a quimioterapia adjuvante, nesse caso, que é a quimioterapia preventiva, dentro dos primeiros 3 meses após a cirurgia. Mas esse é um mundo ideal, não é um mundo real, né? Então, assim, tente ter o acesso a um oncologista para tentar fazer esse tratamento, mesmo que tenha passado 3 meses. Então, se tiver no intervalo entre 3 e até 6 meses da cirurgia, é óbvio, o benefício é menor quando eu ultrapasso os 3 meses de limite, sim, mas como você tem os linfonodos positivos, é importante, né, avaliar a possibilidade de fazer a quimioterapia, porque para pacientes que têm o câncer de intestino e têm os linfonodos positivos, a quimioterapia é sim indicada, tá? Mas procure um oncologista com certa urgência, né? Mesmo que já passou de 3 meses, mas ainda pode ter um benefício. E então converse com o oncologista para entender a situação. E se fizer menos de 6 meses da cirurgia, é importante tentar, né, fazer um tratamento adjuvante, que é indicado nesse caso. Vamos para a pergunta da Thaís. Doutora, suas informações e jeito tão humano são luz para pacientes e família. Obrigada, Thaís. Tem uma pergunta também. Meu pai, diagnosticado com câncer de intestino, estadiamento 4, com metástases no fígado, onde existem lesões que comprometem cerca de 50% do seu fígado. Está em tratamento quimioterápico com quimiovenosa e oral, capecitabina e xeloda. Capecitabina e xeloda é a mesma coisa, gente, então provavelmente deve ser alguma outra coisa, tá?
estão agora estudando se farão cirurgia no fígado. Uma pergunta, né, parecida sobre a cirurgia do fígado aqui na parte 1 da live, que é onde existe maior número de lesões e que é um órgão que pode adoecer a outra metade ainda saudável, ou se eles não farão cirurgia e trocarão tratamento, pois ele já passou por 6 ciclos de químio e a equipe atual está preocupada com a toxicidade. Neste caso, a conduta cirúrgica merece ser bem avaliada como uma opção ou somente seguir com tratamento sistêmico para controle? Muito boa pergunta da Thaís, né? Então, ela conta de o pai dela tem um câncer de intestino com metástases no fígado e ela diz que as metástases estão no fígado, né? Exclusivamente no fígado, pelo que eu entendi aqui. E aí ela pergunta o que é melhor, né? Seguir com a quimiosistêmica, mas o pai dela está tendo uma toxicidade, ou tentar operar o fígado. Aí eu digo assim, tentar operar o fígado sempre se a lesão for operável. Então, é aquilo que eu falei na parte 1. Se a lesão puder ser toda ressecada, toda tirada, o paciente tem benefício de sobrevida. Agora, se o cirurgião for tirar só uma parte das lesões e deixar a lesão residual lá, não tem benefício de sobrevida. Então, o que precisa discutir com o cirurgião e conversar, né, é se dá para tirar todas as lesões com a cirurgia? Dá. Então, se o paciente tem condição clínica, tem condição física, a cirurgia é bem indicada. Não dá para retirar todas as lesões metastáticas com cirurgia, tenta outro método. Não tem sentido entrar numa cirurgia de metastasectomia se tirar só uma parte das lesões. Não vai ter nenhum benefício. Então, se a cirurgia não é possível porque vai tirar só uma parte das lesões, existem outras técnicas para controle de metástases hepáticas, né, que são a radiocirurgia, a embolização, o ITRO 90, que é a radioembolização. Então, tem outras técnicas que podem ser utilizadas. A Ortemisa pergunta, minha dúvida é a diferença entre hormonioterapia e imunoterapia. Muito boa pergunta também. E eu tenho vídeos no meu canal do YouTube, para quem não está inscrito ainda, se inscreva no canal, onde eu falo a diferença entre hormonioterapia e imunoterapia, mas vamos lá. Hormonioterapia é quando eu vou bloquear hormônios, tanto no tratamento do câncer de mama, quanto no tratamento do câncer de pulmão, câncer de próstata, assim como no tratamento de tumores neuroendócrinos, onde também vou bloquear hormônio. Posso utilizar tratamento hormonal também bloqueando hormônio no tratamento do câncer de ovário, no câncer de endométrio. Hormonioterapia, eu sempre vou bloquear hormônios. Ela pode ser de comprimido, oral, ela pode ser subcutânea, intramuscular, né, que é a forma injetável. Já a imunoterapia é outra tecnologia completamente diferente, que são drogas injetáveis na veia, e elas vão ensinar o organismo do paciente a lutar contra o tumor. Então, a imunoterapia, ela não vai agir diretamente no tumor, mas sim no sistema imunológico do paciente, fazendo com que ele se torne mais reativo à presença do tumor e que ele mesmo, o próprio organismo do paciente, se defenda do tumor. Então, a imunoterapia é injetável na veia e ela vai, então, estimular o sistema imunológico do paciente para combater o tumor. Então, são tratamentos assim, né, completamente diferentes no seu mecanismo de ação. Eram essas as perguntas que nós tínhamos da parte 2 e agora eu vou abrir rapidamente aqui os nossos comentários para a gente finalizar. A gente está nos 5 minutos finais da nossa live. Agradeço a presença de todos aqui. Peço que vocês compartilhem essa live, que convidem mais pessoas para participarem aqui desse momento. Se gostaram do conteúdo, curtam o conteúdo, deem um like, deixem comentários, digam para mim de onde vocês estão me vendo, é super importante. Agora eu vou abrir aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente tem dúvidas sobre essa parte 2 da nossa live, né? Se houver dúvidas sobre a parte 2, tô aqui e dizendo, relembrando, né? Como é que manda pergunta, doutora? Pessoal, como é que manda pergunta?
As perguntas são selecionadas por mim e pela minha equipe, perguntas no YouTube, tá? Então, aí vocês podem ver os vídeos do YouTube, deixem comentários. Nem todos vão ser respondidos, gente, porque é humanamente impossível. Então, eu e minha equipe, a gente vai ver as perguntas que podem ajudar mais gente. E aí, essas perguntas vão ser trazidas aqui no café para serem respondidas, tá? E quem estiver aqui ao vivo também pode fazer as perguntas, que na medida do possível, do que eu posso responder na rede social, as perguntas serão respondidas, tá? Agradeço a participação de vocês que estão por aqui. Caso ainda tenham alguma pergunta, a gente tem aí alguns minutinhos ainda. Peço que vocês, né, propaguem esse canal, que é um canal de informações, porque informações salvam vidas e a gente precisa replicar informações de qualidade, porque tem muita gente replicando fake news e a gente precisa ajudar na disseminação das informações de qualidade. Agradeço, gente, todos vocês que estiveram aqui. Até o nosso próximo café. Eu vou avisar para vocês, a semana que vem não tenho certeza se eu vou conseguir fazer. Aí eu vou avisar para vocês, tá? Se vai ter ou não.